ou será a cidade alguma vez capaz de produzir o seu próprio alimento? Noutras capitais que querem espaço para produzir e não têm, nós temos espaço suficiente, mas nunca o planeamos. A produção de alimentos na cidade é possível, mas ela tem outras funções. Obviamente de fornecer alimentos à cidade, mas ela tem também uma função de coesão social, redução do calor urbano. Por outro lado, temos que ser capazes de escalar para que o impacto tenha de facto uma expressão. Não é com os 22 parques hortícolas que a Câmara Municipal de Lisboa tem que pode assegurar a escala sequer da cidade. Estávamos a falar de consumidores. O que falta aqui é um bocado a escala do meio. Ok, nós quando estamos a falar de investigação, nós estamos a falar de investigação em grande escala. Ninguém pergunta o que posso produzir em alguns centenas de metros quadrados e quais são as ferramentas que são necessárias numa cidade para aumentar esta produção. Por exemplo, ao nível da compostagem, isto é uma coisa que é um problema. O mapeamento dos espaços disponíveis aqui não é feito porque os terrenos vazios são um problema e têm um custo real que não é considerado pelos decisores políticos. Sei que a pergunta não é fácil. Não é fácil e eu não estou com esse chapéu. Eu sei. Eu ia começar, ou vou começar, com esta pergunta, que no fundo faz parte daquela longa descrição que a Catarina fez. É ou será a cidade alguma vez capaz de produzir o seu próprio alimento? É uma pergunta para aquecer aqui as hostes. Florian? Logo a pergunta mais difícil, para começar. Eu acho que toda a comida não, mas uma grande parte sim. Houve, 3 anos atrás, uma exposição muito interessante no Museu de Lisboa, as Hortas de Lisboa, onde eles fizeram também umas estimativas, nós também estávamos lá presentes, a Horta Ficou, umas estimativas de 30% até 50% da comida já foi produzida aqui nos arredores de Lisboa. Vocês se calhar conseguem ainda adivinhar, se agora passam por esta zona aqui, que isto estava cheio de quintas, eram quintas cercadas e as pessoas conseguiram alugar, basicamente eram uns piqueniques, onde também consumiram a sua própria comida. E então, na altura já foi possível. Agora, isto implica muitas coisas. Umas coisas que são menos desejáveis hoje em dia do que outras. Uma das razões que isto funcionou tão bem é que houve os night soilers, que eram as pessoas que apanharam o solo da noite, então o cocô e as coisas todas que foram acumulando durante o dia, trouxeram fora para depois vender às pessoas para depois produzir a sua comida, ok? Então, muito mais circularidade, muito mais sustentabilidade do que nós temos hoje em dia. Então, já foi possível, acho que não vai ser possível no futuro, mas de certeza o que toca verdes e coisas assim, de certeza. Rosário, aliás, pensando em Grande Lisboa, a resposta é diferente? Sim, eu diria que para respondermos, ou pelo menos para discutirmos essa pergunta, temos que saber a que cidade nos estamos a referir e quem é que queremos alimentar. E, portanto, é completamente diferente se estivermos a falar na cidade enquanto município de Lisboa ou se estivermos a falar na cidade-região, digamos assim, na área metropolitana. E, portanto, a diferença é entre 600 mil habitantes aproximadamente e aproximadamente 3 milhões no caso da cidade-região. E, portanto, eu penso que quando o Florian se referia aos cerca de 30% que em tempos idos, entre aquilo que era designada a região Saloia e aquilo que era também a coroa produtiva da Península de Setúbal, estávamos a falar sobretudo de como fazer chegar frescos à cidade, porque as comunidades rurais tinham uma outra relação com a agricultura e com o autoconsumo, praticamente. E, portanto, esta questão tem que ser balizada para podermos encontrar uma resposta minimamente consistente. E como é que nós a balizamos? Foi, sobretudo, começando por perceber qual é que é a área atual que é utilizada na produção, quer agrícola, quer pecuária, naquilo que podemos chamar então a área metropolitana de Lisboa. E aí chegamos a um valor superior a este que o Florian está a dizer, então, que não é 30% do abastecimento, no sentido do aprovisionamento alimentar, mas é 38% do território. E, portanto, muitas vezes não temos esta noção. Quer dizer que... Já agora temos 38%. Da área metropolitana de Lisboa. Exato. Para alimentar a área metropolitana de Lisboa. Essa é que é a grande questão. Okay. Porque há uma diferença enorme entre termos o território a ser ocupado com culturas agrícolas e com pastagens, em 38%,
e depois não sabemos o que é que acontece aos alimentos produzidos nessa área. Será que eles vão para outras partes do país ou do mundo? Será que ficam na própria área metropolitana e podem, de facto, trazer uma série de benefícios do ponto de vista daquilo que representam circuitos curtos, por exemplo? Mas é de facto um número muito interessante para início de conversa. Em comparação com outras cidades, esse número é maior ou menor? É enormérrimo. Porquê? Porque noutras capitais europeias ou noutras regiões metropolitanas, o que acontece é que neste momento escasseia o espaço, escasseia o território onde a função produtiva possa ser assegurada. Porque a densidade urbana dessas outras capitais, enfim, falando de forma muito genérica, é muito superior à nossa. E, portanto, nós vivemos numa área metropolitana em que apenas 22% do território está ocupado com áreas urbanas, ou urbanizadas, melhor dizendo. E, portanto, isso remete-nos para um paradigma completamente diferente, ou seja, noutras capitais que querem espaço para produzir e não têm, nós temos espaço suficiente, mas nunca o planeamos para que ele possa cumprir. Nem planeamos os seus circuitos, mas já lá vamos. E pronto. Cília, se calhar tendo em conta o seu projeto do livro de perguntas frequentes sobre como integrar a alimentação no planeamento, eu ia mudar um pouco a pergunta. A verdade é que esta é uma das perguntas também que são frequentemente feitas. Há uma série de variáveis que temos que considerar, nomeadamente as opções de dietas alimentares, nomeadamente perguntar se a cidade é ou não capaz de produzir proteínas e, portanto, o número de variáveis que temos que aqui considerar são muitas. A resposta é depende, sim, mas também se provavelmente a competição pelo território nas cidades, há aqui que jogar com um equilíbrio, não é? O custo de vida, a falta de habitação, toda uma série de questões que se colocam e que têm que ser vistas de forma transversal. Na verdade, a produção de alimentos na cidade é possível, é viável, e nós temos imensas capitais extremamente densas que o estão a fazer, desde Nova Iorque, Bruxelas a Paris, mas ela tem outras funções. Ela tem a função, obviamente, de fornecer alimentos à cidade, mas ela tem também uma função de coesão social, uma função de coesão territorial, uma função de luta contra as alterações climáticas, de redução do calor urbano e, por exemplo, a grande área metropolitana de Paris tem neste momento, já estão ultrapassados, 36 hectares de áreas produtivas. Estamos a falar de nichos, estamos a falar de uma relação de proximidade com o mercado de consumo que tem capacidade para adquirir produtos com um preço mais elevado do que é habitual. Bruxelas tem uma estratégia alimentar e eles têm consciência, e embora haja um esforço enorme, mesmo em termos de capacitação dos novos agricultores, prémios, etc., que estão a fornecer o que é produzido e consumido dentro do território de Bruxelas é entre 3% a 5%. Mas também temos Nova Iorque também tem um projeto neste âmbito, quer dizer, estas questões são muito mais complexas, mas ao mesmo tempo muito mais interessantes porque elas são multifatoriais. Já vamos voltar a essa questão do planeamento urbano, porque se prepara para acontecer, por exemplo, aqui onde nós estamos em Lisboa, uma série de projetos de urbanização de áreas que estavam expectantes, que não sabemos exatamente, mas eu ia lhe perguntar, no âmbito desse manual de boas práticas, é possível haver esse equilíbrio, por exemplo, em necessidade de urbanizar? Depois há aqui outra questão. O sistema alimentar é contexto-dependente. Isto quer dizer que aquilo que se passa num território é completamente diferente, mesmo, e vamos falar, a área metropolitana é muito diferenciada, portanto nós temos que ver caso a caso. Mas este manual resulta também de uma série de workshops que eu fiz em escolas de arquitetura, em mestrados, doutoramentos de urbanismo, e o que é interessante é perceber que as questões que são elencadas a norte são diferentes da sul, o que prova que realmente o território é contexto-dependente. Mas um exemplo que eu gosto muito de dar é que a escassez de água, que é um problema que nós sabemos que está na agenda, ela só surgiu nos workshops do sul de Portugal. Isto só mostra que estas questões são muito mais complexas e têm que ser debatidas, contextualizadas no território. Cátia, qual é que é a sustentabilidade destes projetos? Muitas vezes nós olhamos para eles como coisas que são, assim, luxos, que nós fazemos a nossa horta, que um grupo de amigos que se junta para ter uma horta, etc, etc.
É possível, numa cidade como Lisboa, e agora falamos do concelho que é onde trabalha e trabalhou, haver sustentabilidade nessa produção? Bem, primeiro que tudo, boa noite. Sobre a sustentabilidade ou não destes projetos, a sustentabilidade tem 3 pilares, ou os 17 ODS agora, não é? Mas pensando nos 3 pilares, é a parte económica, social e ambiental. E há aqui uma forte dimensão social, de coesão social. Nós ainda agora fomos visitar aqui o rooftop deste edifício e que tem a componente alimentar, de poder ser usada pelo restaurante, pela comunidade, mas também ser um momento de encontro e de convívio. Isto é uma espécie de oásis, como eu percebi pelos relatos que estavam a dizer da comunidade quando vem cá acima. Lá embaixo está entretida e angustiada com os problemas do dia-a-dia, e apesar disto ser aqui dentro do próprio bairro, ser o oásis em que aliviam, destressam. A esse nível, eu acho que também é importante termos projetos desta natureza. Houve um forte empenho até 2021 de aumentar as hortas urbanas que nós tínhamos pela cidade, foram 25 parques urbanos, julgo eu, até 2021, e é importante a questão do acesso à terra, o acesso também aos alimentos saudáveis, a uma dieta saudável, e nós temos que, muito associado à saúde, estão estes desequilíbrios alimentares, porque nós, a nível mundial, produzimos em quantidade o alimento necessário para toda a população mundial. O problema é o acesso, é a distribuição. Porque temos ainda 800 milhões com fome e temos 700 milhões a sofrer de excesso de peso, de obesidade e de outras doenças associadas a uma má alimentação. Portanto, aqui o enfoque tem que ser conhecer o que temos na região, adequado à nossa população e às necessidades, conseguir melhorar aqui os elos da cadeia de ligação, de forma a podermos garantir, promover um melhor acesso à alimentação saudável. A dieta mediterrânica, nós neste momento a adesão é 26% da população portuguesa tem uma adesão elevada à dieta mediterrânica. Nós somos um país mediterrâneo. Aqueles cozinhados de panela é a alimentação da dieta mediterrânica, mas a dieta mediterrânica é muito mais do que os alimentos. É nós sentarmos à mesa e estarmos a conviver, a comer em conjunto. É fazermos também atividade física. E, portanto, quando olhamos para estes projetos urbanos e que vemos que não têm sustentabilidade do ponto de vista económico, em termos de quantidade, o que eu vejo é outra componente que também acho que é muito importante. E então, numa cidade como Lisboa, a capital do país, e eu acho que estas ligações de uns com os outros, de melhorarmos estes laços na comunidade, são fundamentais. O que é que falta fazer? Pensávamos, tipo, por exemplo, uma ferramenta de planeamento da alimentação urbana. Quando estava a falar desses ciclos curtos e de há tanta coisa que é produzida aqui à volta e que nós não sabemos para onde é que vai nem como é que vai, o que é preciso fazer? Lisboa está numa posição privilegiada, a área metropolitana também, foi o que disse. O que é que falta fazer para os produtores estarem próximo dos consumidores, para os consumidores saberem que, por exemplo, quando vão ao mercado, sabem que aquelas coisas que estão ali à venda são de proximidade e não vieram do outro lado do mundo? O que é que era possível sonhar nesse sentido? Bem, nós fizemos um exercício mais ou menos equivalente a esse sonho, ainda que seja uma primeira abordagem, que serviu sobretudo para concluirmos que sabemos muito pouco sobre o sistema alimentar metropolitano e que ele também não funciona dentro de fronteiras administrativas. E, portanto, quando eu falava há pouco de que 38% do nosso território é produtivo, ele é produtivo no sentido do mercado. Quer dizer, ele está em plena produção porque o mercado estabelece as regras para ele funcionar. E como esse exercício de planeamento nunca foi feito, é isso que justifica a grande lacuna de informação que temos. Portanto, ao fazermos uma estratégia que chamamos para a transição alimentar, estamos exatamente a fazer uma primeira reflexão acerca de como é que as várias componentes do sistema alimentar podem estar interrelacionadas. E é nessa interligação que nós podemos encontrar mais-valias de um sistema alimentar planeado. Sim. Relativamente ao outro que não é planeado nesta perspectiva. Pois, por exemplo, ou seja, não há listas de produtores, nem sítios onde esses produtores estão a vender, ou seja, o que é que falta? Explique lá melhor em termos práticos. Bom, eu acho que uma das coisas essenciais é relacionar a produção com o consumo.
E o que é que isso implica quando pensamos num território altamente competitivo do ponto de vista daquilo que a Cecília referia em termos de urbanização, por exemplo? Nós fizemos um exercício muito interessante em que olhámos para todo o solo da área metropolitana de Lisboa para percebermos onde é que se encontra a maior aptidão para que a produção possa ser viável, saudável e sustentável. E sonhamos, lá está, com um conceito que não é novo, no sentido de que não foi inventado por nós, mas foi adaptado a este contexto e a que chamamos parques agroalimentares multifuncionais. Ou seja, se este conceito puder prever o modo de organização de um conjunto de produtores em função de compromissos com modos de produção sustentável, esses produtos devem ter uma relação direta com nichos de consumidores, de maneira a que uns e outros possam ter uma garantia do ponto de vista daquilo que é uma atividade de produção, mas ao mesmo tempo também um produto saudável e sustentável na perspectiva do consumidor. Esta estratégia vai pôr isso em prática. Estamos neste momento a trabalhar com as câmaras municipais, onde este potencial para a instalação deste tipo de estruturas existe. Okay. A partir daí, digamos que se reorganiza o próprio sistema alimentar local, não na totalidade, porque isso é muito importante dizer-se. O planeamento do sistema alimentar não pode prever nem aspectos regulamentares, nem aspectos de coordenação total. E, portanto, a única coisa que, para já, estamos em condições de poder iniciar, enquanto prática, enquanto ação, é exatamente fazer esta ponte, onde, pelo meio, há uma outra coisa muito importante, que são os mercados, não é? E que são os pontos de venda. E, portanto, se conseguirmos ter aqui um conceito estruturante em relação a algumas áreas de produção, se conseguirmos garantir a qualidade desses produtos e fazer com que eles estejam disponíveis, quer na distribuição, quer na relação direta com o consumidor, isso já vai ter uma expressão muito significativa. Cecília, esta também é uma preocupação do outro lado, não é? Da procura. Ou seja, quando falou desses casos de Nova Iorque, ou Paris, ou Bruxelas, sim, a pressão não foi só da oferta, foi também da procura, ou seja, de consumir cada vez mais local. Há os dois lados. O consumidor individual é importante, mas o consumidor coletivo é extremamente importante. Falo da restauração, falo das cantinas escolares, que têm uma escala de absorção da produção muito mais significativa, tem muito mais impacto nas políticas públicas. Eu acho que o consumidor é extremamente importante, mas nós não podemos culpar e exigir ao consumidor que seja... Não, eu estava a dizer ao contrário, eu estava a dizer que havia uma tendência. Há uma tendência, até na própria cidade. Há uma tendência, mas é assim, há dados que provam que essa tendência é um grupo de mulheres qualificadas, com família, não deixa de ser um nicho. Principalmente em Portugal, onde o mercado é um mercado com muito menos capacidade financeira. Se formos para outros países, França, Bélgica ou Itália, que é um mercado diferente, porque já tem uma tradição muito grande nestas questões, já é outra situação. Portanto, estas duas coisas, que é a chamada sensibilização, etc., uma sociedade informada, isto é importante, mas eu acho que deve ser o poder político, deve ser do outro lado que nós devemos exigir a mudança. E em Portugal ela está a ser feita já, por exemplo, a nível das cantinas escolares. Nós temos cantinas escolares que procuram alimentos de produção local, reduzimos a pegada ecológica, criamos a economia local, criamos maior sensibilização das próprias crianças para o tipo de alimentos que consomem. Isto não é um exemplo isolado, isto é feito em Portugal, por exemplo, em Nova Iorque, isto é feito a nível dos hospitais, com uma política pública. Esta questão de há um mercado, mas o mercado pode ser contrabalançado através de incentivos fiscais, em prémios, em programas. Portanto, nós não vamos dizer é preciso produzir localmente, é preciso que haja políticas públicas e programas que façam com que isso aconteça, especialmente num país como Portugal, em que a percentagem de terra privada é a das mais altas da Europa. Exatamente. Portanto, só com políticas públicas é que nós conseguimos lá chegar. Florian, esta questão de quem procura, conta um bocadinho a tua experiência nas hortas da faculdade. Quem procura, quem produz, são de facto classes mais altas, mais preocupadas com a alimentação, ou vocês conseguiram criar? Eu digo isto porque ao lado da CREL, também há uma série de hortas que foram feitas por imigrantes que vieram
há 20 anos e começaram a produzir agora menos, não é? São diferentes. Estas são reguladas e as outras não são. Certo, mas quer dizer, no fundo são hortas. No vosso caso, quem é que faz parte dessa comunidade? Nós somos um caso um bocado particular porque estas hortas que estava a referir são hortas que têm talhões, né? E a cada talhão é um talhão privado, ok? Quando são irregulares já é um bocado mais complicado, mas de facto cada um tem o seu talhão e eles, se calhar, há uma troca de sementes, uma troca de conhecimentos, mas não assim tanta troca, vamos dizer, em termos de alimentos próprios. No nosso caso, nós somos uma horta de permacultura e nós temos as mesmas bases da sustentabilidade, é também cuidar da terra, cuidar das pessoas, partilhar excedentes. E uma das coisas que é muito importante neste contexto é que há um princípio que é obter um rendimento, só que não diz qual é o tipo de rendimento. Okay? Um dos princípios de permacultura é ter um rendimento, mas cá está, que já falamos, rendimento não tem de ser necessariamente a alimentação em si, pode ser também conhecimento. Nós tínhamos ouvido hoje que 30% dos alimentos saem antes de ser comidos, porque é food waste, né? Sai diretamente, mas uma coisa interessante é que estes 30% não são igualmente partilhadas. Em países com alta urbanização, e acho que muitas vezes as pessoas não percebem que Portugal é um dos países mais urbanizados da Europa, okay? Quase 70% da população vive em centros urbanos, 30% destas 30% sai depois da comida ser comprada. Isto é porque há falta de educação ambiental e educação especificamente o que tem a ver também com a alimentação, ok? O que podemos fazer com comida que já está quase a degradar, etc. E estes são os tipos de conhecimento que as pessoas procuram quando vão estar connosco. Então, o grupo que estamos a falar é um grupo muito diverso. Temos pessoas dos serviços técnicos, temos pessoas de outras universidades, biólogos e afins, mas também de muitos da arquitetura, por acaso. E pronto, então eu não diria que neste caso em particular, é claro que normalmente são pessoas mais com educação já secundária, pelo menos, ou da universidade, mas é um bocado um público diferente, porque é uma horta comunitária, que é um bocado diferente do que estávamos a falar agora. Explica lá, quer dizer que a produção é de todos. Exato, não há talhões individuais, há talhões que são de todos e há um fim de produção, que é, por exemplo, no nosso caso, é uma comida, nós fazemos 2 semanas um encontro, onde nós todos trabalhamos os talhões e depois, no final do dia, nós partilhamos a comida. E tudo o que nós não conseguimos produzir, nós compramos e partilhamos os custos. Então, é um fim um bocado diferente. Porquê é que aconteceu essa ideia? Como é que surgiu? Isto é o projeto de Horta Fecul, tem 15 anos. Eu faço parte da 13, então na altura eu não estava presente, mas era um conjunto de estudantes que queriam pôr em prática a sustentabilidade no campus. Uma coisa interessante é que a faculdade, ao início, estava muito oposto. Houve um grande problema com os professores, porque os professores não queriam, eles queriam até um monte da química, daquilo, e não sei, grande caos, como é que é possível, vocês fazem aqui produção alimentar no campus, isto é horrível, queremos aqui o relevado, e tem de ser limpo, arbustos e tal, e tudo bonitinho. E, entretanto, isto mudou completamente. Agora temos um grande apoio do lado da faculdade e também do lado da universidade. Então há aí claramente também uma mudança de pensamento ao nível institucional. Kátia, vamos falar agora da outra parte, não é? Do comércio. Uma vez que ainda por cima havia a tua ligação à Câmara de Lisboa, faz sentido falar sobre isto. Nós temos todos reparado que antes havia grandes supermercados e os grandes supermercados neste momento são milhares de pequenos supermercados que têm tomado conta dos bairros, não é? E esse movimento não é de todo acompanhado por uma responsabilidade, no fundo, dessas grandes empresas de distribuição na perspectiva do comer local. Pois não, porquê? Porque não há leis, porque é um bocado a lei do mais forte. Como é que se vê isto do ponto de vista até da Confederação? Eu sei que a pergunta não é fácil. Não é fácil e eu não estou com esse chapéu. Okay, eu sei. Isto para perceberem, a nível profissional, eu trabalho no setor cooperativo agrícola, mas eu queria aqui separar o que eu posso dizer. Nós temos dentro do município vários mercados municipais e esta é uma tentativa de os produtores, muitos são produtores locais e outros são pessoas que vão comprar ao Marla e depois vendem nos mercados. Houve aqui um rejuvenescimento de alguns mercados, portanto, os mercados antes estavam abertos cedo até às 2 da tarde. Face à vida que nós temos hoje em dia, são horários muitas vezes que não são compatíveis e, portanto, numa perspectiva de atrair mais clientes noutros horários, tem vindo a haver uma aposta também a esse nível e que foi, por exemplo, o mercado de Campo de Ourique, entre vários outros, que foi implementado. A grande distribuição tem sempre aqui uma outra componente,
que consegue ter mais força na negociação dos preços e muitas vezes esmagando o preço dos pequenos produtores, e por isso é que muitas vezes os produtores associam-se em cooperativas a esse nível. Aqui dentro de Lisboa, nós vemos as mercearias que existiam, as pessoas morrem e depois a maior parte das vezes não é assumido, portanto temos vários mini-mercados, mas que são das cadeias, temos o Pingo Doce, o Continente, com o modelo, portanto, e que estão presentes, pronto, e depois eles têm aquilo de alguma forma formatado, que poderá ter algumas alterações, especificidades a nível local, mas eles depois também fazem muito marketing, é o clube dos produtores, portanto fazem divulgação de produtos em determinadas alturas, mas sim, muitas vezes eu procuro, por exemplo, o azeite ou vinho cooperativo, por acaso o vinho cooperativo ainda consigo encontrar, o azeite já é muito mais difícil e está na prateleira lá em cima, escondido. A questão aqui é um bocado, pensando no jornalismo de soluções, ou pensando aqui numa certa responsabilidade, não é? Será que existe algum sítio do mundo onde esses grandes distribuidores trabalhem para o local também? Ou é um circuito totalmente diferente e é uma ilusão pensar-se que pode vir a ser assim? Existe. Existe? Existe. Ok, boa. Então, Onde, por exemplo? podia dar 2 exemplos. Um, Belo Horizonte, no Brasil, onde tem um projeto chamado Sacolão, que são superfícies comerciais que são subvencionadas pelo município e em que são vendidos produtos frescos, vegetais e frutas a um preço que é subvencionado e, portanto, é controlado pelo município. Pronto, esse é um exemplo. E temos em Nova Iorque também um programa que já tem mais que 10 anos, o Fresh, que é um programa em que os empreendimentos construídos têm determinados parâmetros urbanísticos diferenciados se houver um compromisso prévio, assinado entre as partes, de que este tipo de supermercados com venda de produtos, eu não estou a falar exatamente locais, estou a falar frescos e saudáveis, são vendidos, especialmente em zonas que são mapeadas como zonas de desertos alimentares, portanto, onde há ausência desse tipo de produtos, de frescos. Portanto, estes são 2 exemplos de como é possível o Estado, quer dizer, não estou a falar por acaso nenhum exemplo na Europa, mas é possível haver uma intervenção. Sim, eu posso dar 2 exemplos, um que visitei há relativamente pouco tempo, outro que conheci através de colegas. O primeiro em Ostende, na Bélgica, e que hoje, quando cheguei a este edifício, fez-me imenso lembrar aquilo que encontrei em Ostende. Para além deles terem, de facto, uma área de produção organizada um pouco semelhante àquilo a que eu me referia antes, sob a forma de um parque de produção, eles têm depois um edifício que, entre muitas outras funções, tem uma loja que garante o acesso a alimentos saudáveis a preços acessíveis. E como é que isso processa? Em grande parte, a partir dos excedentes das grandes superfícies, para evitar o desperdício alimentar, que estão comprometidas a poderem, a preço simbólico, disponibilizá-lo nessa loja. E, portanto, essa loja é maioritariamente utilizada por pessoas em situação de integração social, maioritariamente, seja por serem imigrantes, seja por serem excluídos de algum ponto de vista, e, portanto, a Segurança Social fornece um cartão a essas pessoas e, com esse cartão, as pessoas têm acesso a essa loja e, nessa loja, têm uma diversidade muitíssimo considerável de produtos disponíveis, quer frescos, quer também outro tipo de produtos, e, portanto, isso é uma forma de colaboração muito direta com as grandes superfícies. Estava-me também a lembrar de outro exemplo em Budapeste, em que no grande mercado de Budapeste estão a tentar introduzir uma alteração, que é uma alteração importante e que é muito comum também ao que se passa nos nossos mercados, que é termos os produtores a vender de forma direta os seus próprios produtos. Isso é uma das razões pelas quais, o que a Cátia referia, os nossos mercados não podem estar abertos todo o dia, porque os produtores têm ao mesmo tempo que cuidar da produção e cuidar da venda dos alimentos. E, portanto, o que estão a tentar fazer em Budapeste é encontrar uma solução para esta dupla função, de maneira a que quem vende possa congregar a produção de vários produtores e, sobretudo, possa também assegurar uma coisa que nos nossos mercados em Lisboa nos apercebemos através de questionários recentes que aplicamos, que é o problema da rastreabilidade.
E, portanto, na perspectiva do consumidor, muitas vezes nós não nos questionamos acerca disso, mas é um problema muitíssimo grave, porque é muitíssimo raro, para não dizer quase que é impossível, encontrar, do ponto de vista da rastreabilidade, que é da responsabilidade da gestão dos mercados municipais, saber, mesmo quando é o produtor que vende, as características daquele produto. E muitas vezes o produtor é um pequeno produtor, não consegue assegurar toda a venda de produtos e vai buscar uma parte ao Marlo ou vai buscar a outros produtores vizinhos, e nós, quando vamos a um mercado, temos a sensação de que esta relação direta com o produtor, de facto, nos confere uma certa segurança. Pode não ser assim. E, portanto, dentro daquilo que é, de facto, este meio de intermediação entre o produtor e o consumidor, há também muito trabalho a fazer, claro. Só para dar uns exemplos em Lisboa também, por exemplo, há aqui vários exemplos também, são mais pequenos, obviamente, e mais recentes, mas temos aqui a Rizoma, né, que tem uma mercadoria tipo cooperativa, onde as pessoas que fazem parte da cooperativa também podem comprar produtos e elas têm uma sinalética muito clara de onde vão os produtos, então qual é, né, quantos quilómetros de Lisboa, que acho que é uma coisa muito interessante e importante aqui neste contexto. Depois tem vários pontos de CSA, não sei se vocês conhecem, a Community Support Agriculture, tem o maior, acho que em Portugal é a Freixo do Meio. Nós na Horta também somos um dos pontos de encontro, então basicamente eles enviam os produtos, então fazem, né, um contrato direto com o agricultor e eles, em vez de enviarem para casa, para cortar custos, mas também menos emissões de CO2, eles têm pontos de encontro onde a pessoa pode ir buscar o seu cabaz. Isto também existe bastante em Portugal, em Lisboa em particular. E depois tem, outros projetos como a Fruta Feia, né, que tenta também diminuir a desperdício alimentar. Então existem estes projetos, mas claro, são de uma dimensão muito mais pequenas e são fora, exatamente, dos grandes. Exatamente. Cátia, queria dizer qualquer coisa. Ouvindo os exemplos, depois lembro-me de outros. Okay. Temos a questão, nesta perspectiva de grandes superfícies ou pequenas e restaurantes, que também comidas confeccionadas e que não foram vendidas, temos a ReFood, que também faz a distribuição. Mas temos, por exemplo, uma app, Too Good To Go, e essa é uma app que eu acho que é democratizada. Portanto, qualquer pessoa, não precisa de ser pobre nem rica, quem quiser. E quer dizer, acho que isso permite, para já, é dizermos não há desperdício. E depois é dizer não faz mal comermos o redon, não é? É bom na mesma, comida saudável, de qualidade. Depois é, por exemplo, o mercado, e que já existe há vários anos, no Príncipe Real, e que é de produtores... Nem todos são agropia. Sim. O Príncipe Real é da Câmara. Sim. Pois, eu acho é que estamos aqui a falar de coisas... Estamos a falar de coisas muito diferentes. Preços muito diferentes, tudo muito diferente. Mercados certo? E de pontos de entrada muito diferentes. Mas deixe-me só, já agora, juntar quer dizer, não é uma política pública, mas mais ou menos, que é o PROV, o Cabaz PROV, conhecem? Não. O Cabaz PROV é um projeto que começou em 2006 e que está expandido em quase todos os distritos portugueses e que é o primeiro grande projeto apoiado pelo LEADER, que é um cabaz, são produtores de proximidade que vendem diretamente aos consumidores. Aqui em Lisboa há vários pontos, há uma página, prov.pt, podem ver, todos os distritos estão cobertos, está lá o nome do agricultor, está lá o nome do sítio onde esse agricultor fornece os cabazes. São cabazes que são fornecidos todas as semanas, é o próprio agricultor. Há cabazes que são bio, há cabazes que não são bio. Estamos a falar de uma escala de 1000 cabazes, estamos a falar de uma escala extremamente elevada e um projeto que já tem quase 20 anos de existência. Fala-se muito da questão do local por causa do transporte e das emissões. Mas o sistema alimentar, em termos de emissões de gases com efeito de estufa, o sistema alimentar é desde a produção até ao consumo e depois a deposição. Representa 1/3 das emissões de gases com efeito de estufa a nível geral. Mas apenas 5% das emissões do sistema alimentar são com o transporte. E a maior parte é rodoviário. Portanto, as emissões pelo transporte, apenas 0,4% é pelo ar, por avião. Portanto, a questão do local é importante na mesma e é especialmente porque, por exemplo, Portugal tem a Roda Alimentar. A Roda Alimentar é um guia alimentar que foi construído especificamente para a população portuguesa. Há vários países, cada um com o seu guia alimentar, e tem a ver com as próprias pessoas, com o espaço, com a cultura. Portanto, o consumirmos local
é muito mais importante do ponto de vista da saúde e da coesão territorial e social, muito mais do que esta questão do transporte. Por acaso, é 0,4, porque, de facto, nós já consumimos sobretudo local, ou é 0,4 porque, sei lá, por outra coisa qualquer. Ou seja, é uma causa ou uma consequência? O sistema está muito globalizado, ou seja, nós melhoramos a produção alimentar em termos de quantidade, não melhoramos a melhoria da autossuficiência. Isto é um bocadinho mais complexo do que isso e, por exemplo, o Covid veio-nos demonstrar o quão dependentes nós estávamos do sistema global. E, portanto, em crises emergenciais é preciso sempre ter um plano, não diria B. Pronto. Além disso, tudo isto que está a acontecer a nível das alterações climáticas, estes eventos extremos, a produção alimentar, ou pelo menos o verde, e se possível produtivo, é uma ferramenta que pode complementar esta mitigação e adaptação climática e por isso deve ser tomada em consideração. A questão, por exemplo, os transportes, realmente é verdade que o contributo não é assim tão significativo, mas, por exemplo, no desperdício, e o desperdício que deve ser visto da produção. E porquê é que há tanto desperdício na produção? Porque nós também estamos muito dependentes de um sistema global e, portanto, as perdas vão ficando pela cadeia. Obviamente, se não tivermos tudo isto mais próximo, nós podemos reduzir as perdas. Portanto, isto é muito mais holístico do que aquilo que nós queremos pensar. Só acrescentar um número, é porque, de facto, dentro daquilo que é os cerca de 30% que o sistema alimentar no seu conjunto contribui para as emissões de gases de efeito de estufa, 66% tem origem no sistema produtivo agrícola e com o próprio modelo de produção em termos de ocupação do solo. E isto é uma coisa que as pessoas nem sempre não só estão conscientes, nem valorizam. No sentido, quando falamos de uma alimentação saudável e sustentável, estamos a falar de uma alimentação com maior segurança e com maior qualidade, mas não é só para nós. Temos que pensar também que o ambiente, em particular os recursos dos quais a produção depende sobremaneira, nomeadamente o solo e a água, são fundamentais e, portanto, não podemos só colocar a tónica da produção sustentável ou do sistema alimentar sustentável naquilo que é os benefícios para a saúde humana, que são, obviamente, importantes, mas aquilo que é depois o seu impacto é também fundamental e, portanto, estes 66% dos 30% globais é aqui que, do ponto de vista da mitigação climática, nós conseguimos obter um impacto maior. E, portanto, se não formos capazes de aumentar os nossos sistemas produtivos, e isso também tem muito que ver com a relação com o local, porque para importarmos alimentos de outras proveniências, eles têm que ser sujeitos a uma carga de produtos químicos e a um dispêndio energético enormérrimo para poderem ser refrigerados e transportados de forma a ultrapassar o fator de distância. Portanto, mesmo que o contributo seja aparentemente diminuto, mas é todo o argumentário que se vem a somar às... Tem como consequência. Claro. Tem também a parte de soberania alimentar, né? Estamos a falar de sustentabilidade, mas também ao nível europeu ou nacional é importante ter isto em conta, então regional neste aspecto é muito importante e, mais uma vez, a educação alimentar. Então, se nós não sabemos o que fazemos com o couve no divã de inverno, couve, mas ok, temos de tentar perceber o que se faz, né? Porque senão, pronto, não há sempre bananas. Né? Não, claro, e como eu estava a dizer, se quiserem perguntar algo ou tiverem uma curiosidade... Boa noite, obrigada. Duas coisas que me ocorrem. Primeiro, eu queria perceber melhor quais são os clientes coletivos e como são essas políticas públicas em Portugal hoje. E sobre a disponibilidade de terreno, eu sou brasileira, como vocês podem perceber, mas meu pai é americano, vivi a maior parte da minha vida em Nova York e participei das primeiras hortas urbanas de Nova York, onde tem um problema real de falta de espaço, quer dizer, mas existe um mindset
Ou seja, a gente começou a fazer isso nos telhados, e se produz, e tem galinhas, e tem abelhas, e se produz diversidade. Então, eu penso que é não só uma questão do que tem de terra disponível, mas de um paradigma de alimentação. Então, eu queria ouvir também um pouquinho de vocês como é Portugal nesse sentido. Então, a restauração coletiva em Portugal, neste momento, as escolas são geridas pelos municípios. Há municípios que estão a apostar numa política de alimentação mais saudável e nutritiva. Há vários municípios a fazer isso em Portugal, desde Viana do Castelo, Esposende, Vila Nova de Gaia, Torres Vedras, aqui a Junta de Freguesia de Sintra, assim, a Junta de Freguesia de Olivais, Cascais, numa proporção, vai até lá abaixo, até Albufeira. Pronto. Tem muito mais escala, mas também há outras, os hospitais, que em Portugal ainda não está a ser considerado, mas em Nova Iorque foi um ponto de entrada em termos de política pública. E o que eu acho que devia ser o grande exemplo, que era as próprias cantinas dos municípios. Porque os exemplos devem vir e porque têm outra escala, portanto, permitem trabalhar esta questão em outra escala. A questão do acesso à terra passa, em primeiro lugar, e isso é feito, e estou-me a lembrar nos Estados Unidos, em Pittsburgh, em Detroit, etc., o mapeamento dos espaços disponíveis, que aqui não é feito, porque os terrenos vazios são um problema e têm um custo real de manutenção, de imagem, etc., que não é considerado pelos decisores políticos. O acesso à terra. Há, em Portugal, vários projetos, a nível dos municípios, de bancos de terra, que de formas diferentes colocam em ligação o proprietário da terra com o potencial agricultor. E posso dar exemplo desde Santo Tirso, a Cascais, a Mértola, a Mafra, entre outros. O que é procurado em Portugal, o que é lógico, são os terrenos mais próximos das áreas urbanas e mais bem infraestruturados. Depois temos um problema, é que isto também não pode ser feito sem que haja um projeto de capacitação e novamente a questão do cruzamento com as políticas públicas. Mértola, por exemplo, fez isso. Mértola tem um problema de alterações climáticas, de perda populacional e de terra abandonada. Então fez um projeto em que os futuros agricultores eram capacitados, era-lhes dado terra por um período de tempo, mas eles obrigatoriamente tinham que residir no município, portanto estava a gerar aumento populacional. Pronto, estes são alguns dos exemplos do que se está a fazer em Portugal. Mas é um problema, por exemplo, lá fora temos um caso muito interessante, que é Montsartou, em França, em que o próprio município adquiriu terra em 2008, quando estávamos a entrar no pico do custo do valor da terra, porque considerou que estas questões da soberania alimentar, que é uma questão que está-se a colocar muitíssimo em França, onde há um problema de acesso à terra, e depois eles têm várias alternativas que eu não vou aqui esmiuçar, mas que são interessantes, e o município adquiriu terra porque ele quer garantir a produção local e biológica de alimentos para as cantinas escolares. É um projeto que é considerado uma referência em termos de política pública do município e que já houve a tentativa, inclusivamente em Portugal, de replicar isso, mas implica que as autarquias tenham outras linhas estratégicas que nem sempre é possível. Então, primeiro para esclarecer, eu sou vereadora da Câmara de Lisboa, mas estou na oposição, ok? Pronto. Sou pelo Partido Socialista. Até 2021, e aí eu posso defender... falámos daquilo da questão das hortas urbanas, que foi aqui um grande impulso na altura pelo vereador Sá Fernandes. Tivemos o Plano Municipal de Alimentação Escolar, o Plano Municipal do Desperdício Alimentar, o Selo Saudável, e foi criado em conjunto com a DGS, que tinha aqui receitas saudáveis e a custo reduzido que podiam ser implementadas nas escolas. Portanto, aqui um trabalho articulado, integrado, para trabalhar a questão da alimentação a diferentes níveis, desde o acesso à terra, e aqui com os parques urbanos abriu depois os talhões para que os municípios próximos dos talhões se pudessem concorrer e, portanto, estar disponível.
Eu fui antes autarca, fui vogal numa junta de freguesia nos Olivais e tínhamos um talhão da comunidade, mas era gerido de outra forma. Portanto, tínhamos hortelãos voluntários e, portanto, podiam levar o que produzissem para si, mas também estarem disponíveis sempre que nós dinamizávamos atividades. E aí, as atividades, a produção ia para as atividades. E então tivemos, por exemplo, aqui, e esta é na componente social, uma coisa super importante, juntámos, havia uma casa de acolhimento, lá na freguesia e um centro de dia que era próximo da casa de acolhimento. E eu convidei ambos, portanto tínhamos pessoas séniores e crianças até aos 10 anos. E fizemos uma atividade conjunta que era um piquenique intergeracional. A ideia foi ir buscar à horta os alimentos, trouxemos algumas coisas extra e depois já lá um espaço, isto é na Quinta Conde dos Arcos, é um tesouro de Lisboa que a maior parte das pessoas não conhece, portanto, quem não conhece, recomendo ir visitar, que tinha lá também umas mesas perto deste talhão da horta, com bancos, e, portanto, comemos ali todos, e foi uma atividade muito interessante. Mas depois a dinamizadora do centro de dia, disse, ainda bem que fizemos esta atividade, porque eu, ao tempo que queria fazer uma atividade, convidá-los para virem ao centro de dia, mas não sabia como os abordar. Portanto, a entidade é 5 minutos a pé uma da outra. Às vezes precisamos de criar momentos e a alimentação é aqui uma desculpa muito interessante para promovermos aqui os laços na comunidade. Era política esta de democratizarmos a alimentação aos vários níveis, capacitação das escolas, com os cozinheiros. Portanto, a Câmara de Lisboa tem os refeitórios para gerir. Houve 7 juntas de freguesia que disseram que elas próprias iriam gerir, a Junta de Freguesia dos Olivais foi uma delas. Trabalhava não só a questão da alimentação, e depois era muito interessante, tinha uma programação temática para apresentar, digamos, os legumes de uma forma mais simpática para as crianças comerem. E depois a ligação também com a compostagem, também tinha uma horta em algumas das escolas e, portanto, os miúdos iam lá, iam plantar, iam acompanhar o seu crescimento e depois colher para comerem. Portanto, tínhamos esta visão articulada da alimentação. Que se poderiam fazer mais coisas, julgamos que sim. Neste momento, os refeitórios já não têm como componente única a escolha pelo preço, é também a qualidade, a formação do cozinheiro. No meu outro chapéu, com Fagri, participei num projeto que era o Aproximar, e trouxe aqui isto, que recolhendo boas práticas, incluindo Torres Vedras, foi criado um guia para o abastecimento da restauração coletiva através de circuitos curtos e até tem uma componente jurídica de apoio para a elaboração de cadernos de encargos para refeitórios, nomeadamente cantinas escolares e tudo isso. Para os refeitórios, nós o ano passado tivemos uma proposta que era, portanto, os escalões A e B da Ação Social Escolar não pagam nada pelas refeições e os outros escalões pagavam. E então o que nós propusemos, e foi aprovado, foi que todos os outros só pagariam metade. Portanto, foi assim no ano letivo passado e é assim agora neste momento. O que é que isto alterou? Aumentou a alimentação nas escolas, mas do primeiro ao terceiro ciclo, na secundária não teve assim grande alteração, mas é essencialmente nos mais novos que os hábitos alimentares se criam e, portanto, isto permite garantirmos, esperamos nós, a disponibilidade de alimentação saudável variada ao longo da semana e está sempre disponível a emenda da semana para mais gente, mais alunos. Posso só referir que, por exemplo, o Aproximar, já agora, eu sou presidente da Alimentar Cidades Sustentáveis, que é uma associação. Nós fazemos um conjunto bastante significativo de debates, webinars, e, por exemplo, o Aproximar foi um dos projetos que já foi debatido num dos webinars. Não vos posso dizer que foi quando ele foi lançado, já foi há bastante tempo. Bem, ainda tentando rebuscar a pergunta original, o que me parece é que é aqui que entra, de facto, o domínio da política pública. Porquê? Porque numa reunião que fizemos na preparação da estratégia para a transição alimentar, fizemos vários workshops intersetoriais, juntámos a produção e o consumo e estava exatamente uma representante da Câmara Municipal de Lisboa como sendo o grande centro de consumo da área metropolitana, como é evidente, e onde se reúne também a maior população, a idade escolar.
E qual era a questão que ela nos colocava? Bom, tudo isto, independentemente do contexto normativo que determina os critérios das compras públicas, nós até estamos bastante à frente, Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa até está bastante à frente nestas práticas, mas falha aqui uma questão, que é garantir, do ponto de vista do abastecimento de produtos alimentares de proximidade, saudáveis e sustentáveis, garantir a escala suficiente do ponto de vista do abastecimento para se poder assegurar ao longo do ano letivo esse tipo de produto. Se pensarmos que no total das refeições por ano escolar, desde o primeiro ciclo até ao secundário, na área metropolitana ronda os cerca de 35 milhões de refeições, estamos a pensar então como é que é possível assegurar, do ponto de vista do abastecimento do alimento saudável e sustentável, para que isto possa de facto ter um impacto. Porque se por um lado é a este nível muito local, ao nível da escola, ao nível da freguesia, ao nível do município, que as coisas têm que acontecer, por outro lado, temos que ser capazes de escalar para que o impacto, seja ele económico, seja ele ambiental, seja ele social, tenha de facto uma expressão. E, portanto, isso tem sido uma luta, no meu caso, já quase com 10 anos, mas que demora muito tempo a tentar perceber que, quando falamos desta escala, não estamos a falar de hortas urbanas, efetivamente. E, portanto, não é com os 22 parques hortícolas que a Câmara Municipal de Lisboa tem que pode, evidentemente, assegurar a escala sequer da cidade. Já não estou a falar de uma escala mais ampla. E porquê é que eu digo que é aqui que entra a política pública de forma muito clara e direta? É porque, se quiser, de facto, garantir a qualidade da alimentação nas escolas, alguém tem que suportar aquilo que é a diferença entre o preço estabelecido na maior parte dos cadernos de encargo por refeição e aquilo que é uma política pública de garantir que as crianças sejam, sobretudo em contexto mais desfavorecido ainda mais, que as crianças sejam de facto alimentadas pelo menos uma vez por dia com produtos de qualidade. E portanto é aí que estamos a trabalhar. Olá, boa tarde. O meu nome é Silvão. Sou agricultor nesta cidade e eu queria refletir sobre o facto que eu partilho esse diagnóstico com o Rosário há 10 anos também. Esses diagnósticos foram estabelecidos já há mais de 20 ou 25 anos por outras instituições académicas. Essas questões de sustentabilidade dos sistemas alimentares urbanos, da planificação deles, em particular pela INRAE em França, na época. O que estou a sentir hoje é que temos muita dificuldade a passar esse passo do diagnóstico. Ou seja, muitas das nossas conversas continuam a ter a ver com o diagnóstico. E também temos a ver a falta de escala ou a falta de optimização das soluções imaginadas ou implementadas. E, por exemplo, há um estudo da Universidade do Michigan deste ano que demonstra que uma meta-análise da sustentabilidade e das funcionalidades de projetos de agricultura urbana que diz que 90% do projeto têm a função social, não chegam a nenhum tipo de sustentabilidade e hoje que até são humildes em termos de infraestrutura, como por exemplo os sistemas de aloitamento ou das hortas camarárias, só têm break-even depois de 60 anos em relação a todos os recursos e a pegada que tem a implementação em relação a, basicamente, uma variável muito importante a considerar, que é a produção, o ratio de produção de caloria alimentar em relação aos recursos implementados. Então, a minha questão é por que é que não conseguimos avançar desse passo do diagnóstico na instalação de uma produção agrícola viável a todos os níveis, e especificamente economicamente e ambientalmente na cidade, e se não for por falta, se calhar, da implicação dos atores que são os primeiros envolvidos, que são os agricultores. E se isso não é a realidade pragmática da continuação desse conceito que o Marx teorizou, da brecha metabólica, dessa incompreensão, desse desequilíbrio entre os espaços de produção
e a realidade institucional e de tomar a decisão em política da cidade. Se já continuamos fechados nessa realidade da brecha metabólica e quais podem ser as alavancas para ultrapassar esse momento diagnóstico e entrar com soluções pragmáticas. Dizes que falta profissionais, é isso? Parece que, se calhar, há pouca implicação dos agricultores nesse processo todo de planificação. Não é feito. Pode ser um sintoma. Não sei nada sobre esta parte mas da agricultura, planeamento da agricultura, mas uma coisa que eu consigo dizer é o outro lado da moeda, que, por exemplo, nós tivemos um projeto de compostagem, porque cá está, a agricultura, nós estamos a falar sempre de input, né? Os tais também 67% que nós tínhamos falado antes, né? Muita energia que entra na agricultura também entra por causa da questão dos fertilizantes de origem basicamente antropogénicos, que precisam não só energia, mas também produzem muito CO2 no seu processo. Então, uma das coisas muito importantes, que já tinha referido no início, é a questão da circularidade, né? Então, a primeira coisa que as instituições vão ter de fazer é compostar o seu próprio, não só ao nível de resíduos alimentares, mas também o resto. Na faculdade conseguimos fazer isto ao longo destes 15 anos. Começamos com um bar e agora, entretanto, a Faculdade de Ciências não tem nenhum resíduo verde ou alimentar que sai da faculdade, ok? Excepto coisas que já são cozidas, que não podem ser compostados por razões legais também, porque, pronto, coisas já comidas e carnes e coisas assim, neste contexto urbano não podem ser degradados. E eu estava... É um contexto absolutamente fechado, não é? Não pode contribuir para uma abertura de sustentabilidade. Sim e não, porque estávamos a falar de consumidores coletivos e, neste caso, a faculdade também é um consumidor e um producente coletivo e eu ligo isto porque o que, na minha opinião, eu concordo completamente com o Sylvain e eu acho que o que falta aqui é um bocado a escala do meio. Ok, nós quando estamos a falar de investigação, nós estamos a falar de investigação em grande escala. Nós estamos cada vez a aumentar a escala. Okay? O que eu posso produzir num hectare, o que eu posso produzir em 10 hectares, o que posso... Pronto. Não, ninguém pergunta o que posso produzir em uns centenas de metros quadrados e quais são as ferramentas que são necessárias numa cidade para aumentar esta produção. Porque isto falta, por exemplo, ao nível da compostagem, isto é uma coisa que é um problema. E nós, por exemplo, fazemos tudo à mão, mas isto precisa de voluntários, precisa uma infraestrutura social, ok? Então falta completamente esta escala intermédia. Eu, sobre essa questão, ia fazer um comentário que é, eu acho que, por exemplo, quem mora no centro de Lisboa, não nestas zonas novas que não têm isso, mas em todo o centro de Lisboa existem áreas de possível plantação, como por exemplo todos os logradouros, que estão totalmente desperdiçados, não é? Portanto, como tu dizias, não há um programa, uma rede de incentivos. A verdade é que nós não sabemos qual é a dimensão desses espaços verdes que podem ser utilizados. Sim. Nós não temos esses. Não são verdes, não temos dados, não temos diagnóstico. Podiam ser verdes. Duas coisas a duas escalas diferentes. Quando falamos na escala maior, na escala de impacto, temos que perceber, para além do diagnóstico, ou incluído no diagnóstico, melhor dizendo, quais são as macrotendências. E na área metropolitana de Lisboa, o que se tem verificado é uma progressiva intensificação da agricultura, uma redução da agricultura familiar e uma progressiva especialização em relação a tipos de alimentos. E com este contexto nós somos capazes de perceber uma parte da questão, que é porque é que é tão difícil envolver os produtores em projetos de produção sustentável. E, portanto, isto é um facto que se vem a reforçar de há 20 anos para cá. Portanto, em cada um dos censos que são feitos há 10 anos, verificamos isto. Isto é, de facto, uma espécie de barreira, uma espécie de dificuldade e, por isso, temos que identificar, e quase para fechar também com aquilo que referi no início, temos que identificar onde é que se encontram as áreas com maior potencial, que não é apenas do ponto de vista edafoclimático, quer dizer, das condições de solo, mas é também do ponto de vista do tecido socioeconómico que existe capaz de aderir a esta nova ideia de que temos que,
para bem de todos, produzir mais sustentável. E depois, quando baixamos a uma escala mais de detalhe, eu penso que é também importante que se perceba que o assunto não se esgota na horta urbana. E, portanto, as pessoas têm que perceber que há uma função que conseguem cumprir com a horta urbana e que conseguem cumprir com o seu papel de consumidor. Mas, para além disso, há também um outro aspecto muito importante em relação aos tais espaços que poderiam ser alocados à produção, e estou-me a lembrar de parques urbanos que existem na cidade, por exemplo, o Parque da Bela Vista, que é uma área extensíssima e que, do ponto de vista recreativo, tem um número de utilizadores extremamente reduzido, onde já se tentou fazer, nomeadamente, um projeto piloto de pastoreio urbano e que, enfim, não vamos agora entrar em detalhes sobre a razão pelo qual isso, enfim, não continuou com os mesmos objetivos com que tinha sido iniciado, mas, enfim, só para concluir, eu estive muito recentemente em Berlim a visitar espaços que são produtivos, mas não é a produção que mais interessa. E, portanto, são espaços que servem de descompressão psicológica, em particular para comunidades que vivem numa realidade de tensão social muitíssimo elevada. E, portanto, isto quer dizer que o nosso espaço público, o nosso espaço verde, pensando agora só à escala da cidade, digamos, mais circunscrita, também tem que ser repensado e ressonhado para cumprir outras funções que, de facto, não faz sentido continuarmos com o mesmo conceito de parque urbano que há 20 ou há 30 anos atrás. Não é só a componente urbana, digamos, construída, que tem que ser atualizada. Temos aqui um conjunto de desafios enormes. Por exemplo, a estratégia de Bruxelas região faz esta distinção entre o verde recreativo das hortas urbanas e a produção profissional. E ela tem que ser considerada em paralelo numa estratégia alimentar. Aqui era só dois conceitos que também aqui queria deixar. Estávamos a falar há bocado das emissões de gases com efeito de estufa. A principal da produção tem a ver com a desflorestação e neste momento até está a acontecer. Há um regulamento comunitário que é o da desflorestação e que a ideia era banir a importação de todos os produtos que pudessem ter origem em áreas que foram desflorestadas para a produção daquilo. E estamos a falar de produtos como óleo de palma, soja, gado bovino, na Amazónia, mas em outras zonas também. Isto está a acontecer, de qualquer das formas, neste momento houve aqui uma grande preocupação porque o mercado não estava preparado, já parece que vai haver um recuo e que vai ser só a partir do próximo ano que vai começar a ser implementado. O que é que isto poderia trazer para Portugal? Neste momento, a produção do gado, a portuguesa, tem bagaço de soja, ou seja, já é o subproduto, porque a soja em si é utilizada para a alimentação humana, portanto até uma forma de aproveitamento, mas só com esta possibilidade de banir, o valor da soja para as rações tinha aumentado mais 100 euros por tonelada e agora que se soube que afinal não é banido, já reduziu só para mais 30 ou 40 euros por tonelada. Portanto, estão a ver aqui os efeitos que isso depois reflete-se na nossa alimentação, no custo da nossa alimentação. Outro ponto. Portugal, boas práticas agrícolas. Nos últimos 5 anos, melhorou fortemente o balanço dos nutrientes. Isto tem a ver com a fertilização. Menos azoto, menos 25% de azoto nos últimos 5 anos, menos 39% de fósforo. Produtos fitofarmacêuticos, menos 36% desde 2011, sendo Portugal um dos países em que houve maior redução. Portanto, tem a haver aqui um esforço enorme por parte do setor agrícola para, cumprindo as boas práticas, e nós sabemos que com os regulamentos europeus é preciso cumprir, e isto está a acontecer. Em modo de produção biológica, 19% da área agrícola útil, portanto, tem vindo a aumentar. Tantas ideias e tantos desafios. Obrigada, sonhámos muito. Vamos ver se alguns deles ficam em realidade. Obrigada a todos, obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui neste sítio tão lindo.